Exclusivo, Roberto Cabrini traz novas revelações do caso que chocou o país. O da execução de Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos. O passo a passo dos acontecimentos, imagens inéditas de Vinícius antes de ser morto e uma entrevista reveladora com uma testemunha-chave, o homem que viu tudo de perto. Essa é a grande reportagem de hoje. A última viagem. O antes e o depois de um crime que chocou o país. Uma testemunha-chave. Que revelações Danilo Lima, o homem de confiança de Vinícius, tem a fazer? Fui a última pessoa que falou com ele ali. Quando ele estava baleado, ele me pediu ajuda. Imagens exclusivas. O passo a passo dos dias, horas e segundos do empresário Antônio Vinícius Gritzbach antes de ser executado. Depoimentos reveladores de quem esteve próximo de Vinícius nos seus últimos momentos. Na sua visão, esse caso revela relações incestuosas entre o PCC e setores da polícia? A resposta é sim, que tem elementos bandidos travestidos em policiais. A quem interessava a morte dele? Ele dizia que era uma armação. Pessoas que se diziam amigas dele se voltaram contra ele. Até pessoas que ele conhecia há muitos anos, de infância. E ele sempre revelou que temia ser executado, que era um morto-vivo. Isso ele falava para todo mundo. Ele temia mais o PCC, o crime organizado, ou os setores da polícia? Ele falou que algumas pessoas poderiam atentar contra a vida dele. Estamos no terminal número 2 de Guarulhos, aeroporto por onde passam todos os dias 250 mil pessoas. Esse é o caminho que foi percorrido por Vinícius Gritzbach na tarde em que ele foi executado. Vinícius desembarca em Maceió. Ele estava acompanhado pela namorada, pelo segurança e pelo motorista. Ele percorre exatamente esse local onde estamos caminhando. Ele passa a porta automática e aqui, segundo testemunhas, a namorada fica um pouco para trás porque ela estava falando ao celular. Vinícius toma a frente. Ele segue nessa direção, buscando a faixa de pedestre. Aqui, ele atravessa a pista dos motoristas de táxi. Percorre esse caminho que eu estou fazendo. Ele chega até a calçada intermediária, que separa a pista dos motoristas de táxi da pista usada pelos carros comuns. Nesse ponto, ele percebe que havia um carro preto estacionado aqui, com os homens armados. Ele tenta desesperadamente fugir. Ele percorre esse caminho. Ele vem até aqui, pula esse canteiro. Vejam aqui as marcas dos tiros ainda podem ser encontradas em vários locais. Vinícius consegue apenas dar alguns passos. Ele cai nessa posição onde eu estou. Os exames mostram que ele recebeu 10 tiros. 10 tiros fatais. A morte foi constatada minutos depois. 8 de novembro, 12h35 da tarde. Vinícius, a namorada Maria Helena e 2 homens de confiança do empresário embarcam no voo 3533 de Maceió para São Paulo. O pouso em Guarulhos, às 13h20 da tarde. O último desembarque. Portão 211 no Terminal 2. Os passageiros começam a sair. Vinícius e a namorada são os primeiros a deixar o avião. Logo em seguida, o policial militar Samuel da Luz, seu segurança particular, e Danilo Lima, seu motorista e também segurança, desembarcam. Eles seguem pelos corredores do aeroporto. Os 4 aparecem caminhando. O empresário pega uma das malas empurradas por Danilo. Nessa outra imagem, Maria aparece na frente. Logo atrás vem Vinícius olhando o celular. Ao lado dele está Samuel. E por último, do lado direito do vídeo, passa Danilo com 2 malas.
Na área das esteiras, eles se separam. Samuel vai até a área restrita do aeroporto. Aqui, o policial militar resgata sua arma profissional que pertence ao estado de São Paulo. Eles se dirigem para a área externa. São 13h59 da tarde. O carro preto se aproxima e estaciona atrás de um ônibus. Menos de 2 minutos depois, é possível ver Danilo chegando. Ele fala ao celular e olha em direção à saída do aeroporto. Acena e, na sequência, volta a usar o celular. Às 4h03 da tarde, o carro sai de trás do ônibus com o pisca-alerta ligado e em baixa velocidade. Vinícius atravessa a rua. Os atiradores desembarcam rapidamente. Abrem fogo contra Vinícius. Veja por outro ângulo. Samuel aparece no canto superior esquerdo, carregando 2 malas e uma bolsa. Logo atrás, Vinícius e a namorada. Os 3 atravessam a faixa de pedestres. Samuel agora está atrás do casal. Vinícius é atingido pelos disparos. Samuel corre na direção contrária. A namorada retorna para o aeroporto. E Danilo se esconde atrás do ônibus. Maria Helena parece não acreditar no que aconteceu. Ela corre até a vítima, vê o namorado no chão e se desespera. Às 4h16, o motorista Danilo consola Maria. Às 4h23, Samuel pega as malas. Ele e a namorada de Vinícius saem da cena do crime. Por todos os lados, o desespero toma conta. Passageiros e funcionários do aeroporto correm, caem no chão. Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com um dos personagens mais importantes desse caso. O homem que acompanhou Vinícius Gritzbach em sua última viagem, a viagem a Maceió. Esteve em todos os seus passos principais da capital alagoana. Este homem esteve no mesmo avião que trouxe Vinícius de volta a São Paulo. Acompanhou seu desembarque no aeroporto de Guarulhos. Percebeu a aproximação de homens armados. E então, ouviu do mesmo Vinícius, o seu patrão, as últimas palavras depois de ele ter sido alvejado. Estamos falando do motorista de Vinícius Gritzbach. Nome, Danilo Lima. Ele concordou em dar a mim uma entrevista pelo telefone. Você vai acompanhar agora esse importante depoimento. A gente saiu do aeroporto, eu parei, dei um sinal pro carro que estava com o filhozinho. Eu falei para ele, Vini, você quer que venha aqui ou vai lá? Ele falou, eu vou lá. E logo em seguida já parou esse carro, de frente eu fiquei parado. Desceu esses caras encapuzados, identifiquei que estavam de colete e capuz, e eles começaram a atirar. Eu fechei o olho, senti o Vinícius meio que me deu um tapa nas costas, assim. Eu fui para a lateral, o final da van, e ele pulou a mureta. Você lembra das últimas palavras dele exatamente? Ele falou bem baixinho, me ajuda. Como foi isso? Eu cheguei perto dele, ele estava um pouco tentando se mexer. Eu tinha identificado que tinha algumas perfurações nas costas, no braço e no rosto dele. Ele, uma voz bem baixinha, ele pediu minha ajuda e começou a agonizar. Foi quando veio a primeira viatura da Polícia Rodoviária Federal. Eu falei para os policiais que ele tinha pulso, que eu estava com a mão no pescoço dele. E pedi ajuda, socorre ele, por favor, socorre ele tem pulso. Aí logo em seguida chegou o resgate ali do aeroporto. Foi onde virou ele e levantaram a camisa para fazer massagem cardíaca. E eu vi os buracos grandes no peito, na barriga. Dizer que ele não morreu imediatamente.
Não, ele pediu ajuda para mim, né? Uma ação detalhadamente planejada. Essas são fotos exclusivas das armas apreendidas dentro do carro preto, abandonado próximo ao aeroporto. Elas foram usadas na execução de Vinícius. 2 fuzis, entre eles um AK-47, uma arma de guerra, capaz de derrubar até um helicóptero. Também foram encontrados 10 pentes carregados de munição. Esse posto de combustíveis nas imediações do aeroporto de Guarulhos faz parte da sequência dos fatos. Os 4 seguranças de Vinícius, todos policiais militares, estacionaram aqui à espera da chegada do empresário. Daqui eles receberam a ligação do motorista de Vinícius, Danilo, confirmando a chegada. E desse mesmo local, os seguranças declaram que perceberam que um dos 2 veículos em que eles estavam, justamente o de maior proteção, maior blindagem, apresentava uma falha mecânica. Por isso, decidiram ir buscar Vinícius e as 3 pessoas que o acompanhavam, usando apenas um dos carros e um dos seguranças. Essa imagem mostra os 3 seguranças junto ao carro supostamente quebrado. Enquanto isso, o outro segurança seguiu para o aeroporto, levando o filho e o sobrinho de Vinícius. O que chama a atenção é apenas um segurança ter ido escoltar a chegada de um homem tão ameaçado. Ele sabia, então, que os policiais militares estavam à espera dele. Sim. Ele achou normal, por exemplo, ter apresentado falha mecânica ao carro? Sim, porque o carro já tinha apresentado essa falha já, umas 2 vezes anteriores. Você conhecia os policiais militares que faziam a segurança dele? Sim, conhecia. O Vinícius confiava neles? Confiava, o Vinícius gostava de todos. Confiava em todas piamente. A situação que ele se encontrava, ele deveria ter contratado um segurança especializado, preparado para aquilo. O que o senhor observa nas circunstâncias da execução dele? Foi uma ousadia muito grande, foi uma forma, parece que eles sabiam a hora que o Vinícius ia estar ali fora. Em São Paulo, uma força-tarefa foi criada para investigar quem matou e quem mandou matar Vinícius Gritzbach. O que ele te contou que mais chama atenção nesse momento, sabendo o que aconteceu com ele? O Vinícius sempre falava que ele estava sendo perseguido, que isso que estavam fazendo com ele não era certo. Eu acho que deveria se dar mais segurança a ele. Ele já tinha um X nas costas, né? Não faltam personagens e elementos, e até indicações de que existiria um consórcio de vários interesses. Setores da polícia, do crime organizado e até de empresários competidores. Tudo pode estar interligado, intimamente. Quem precisava da morte de Vinícius? Eu acredito que ele incomodou muita gente. Para silenciá-lo ou para... Silenciá-lo do que exatamente? Porque ele tinha informações de quem estavam os bens do Anselmo. Pode ser isso. O empresário acusado de lavar dinheiro do PCC e depois de aplicar um golpe na maior organização criminosa do país, colecionou dinheiro na mesma velocidade com que atraiu desafetos. Junho de 2023, uma acusação grave. No mesmo dia em que denunciou ter sido sequestrado por 2 policiais, Vinícius entrega à Polícia Civil uma gravação com 2 homens negociando a morte dele. Segundo o empresário, quem oferece o dinheiro é um advogado suspeito de ter ligações com o PCC. A primeira proposta é de fazer o serviço por R$300 mil. 300, tá bom. 300, tá bom. Logo depois, a proposta sobe para 3 milhões. Tranquilo, vai ser de 3, vai? Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. Sabe que você vai acabar pegando caminho? Passarinho tá voando direto? Não, entendeu? Às vezes voa. Só que tem um segurança, né? Passarinho está voando é a gíria usada pelo advogado para saber se Vinícius está saindo de casa. Um homem monitorado 24 horas por dia. Ele desconfiava que haveria escutas dentro do apartamento? Sim, inclusive ele contratou uma pessoa por 2 vezes para ir na casa dele, para ver se tinha escutas. Não tinha escutas na casa dele. Só que o Vinícius era uma pessoa que conversava com muitas pessoas pelo telefone. Então, ele não sabia aonde vazava. O próprio Vinícius chegou a fotografar rastreadores instalados em seus carros. Os carros da escolta policial.
8 dias antes de sua morte, Vinícius Gritzbach denunciou uma extorsão envolvendo policiais. Tornou oficial o que havia revelado a mim em sua única entrevista, em fevereiro desse ano. Hoje um documento obrigatório. Esses são trechos inéditos e reveladores. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper por essas mesmas pessoas que me acusam. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras. Você quer dizer que está sendo vítima de uma polícia que se deixou corromper? Sim, eu tenho provas. Que provas são essas? Tenho áudios, tenho mensagens. Você pode apresentá-las? Apresento. Pega meu celular agora e põe aqui. Qual caso que você já entrevistou uma pessoa e ela fala disso, de corrupção policial, onde o delegado que te prendeu te liga te ofertando uma ajuda? Qual caso o investigador-chefe te liga falando que você tem que fugir porque aqui você não vai ter mais paz, porque vão corromper pessoas? Você já presenciou algum caso desse? Eu já presenciei casos de toda a natureza. E eu posso te afirmar que essa sua acusação é muito grave. Tá bom, então vamos lá. E necessita provas. De provas e, além do mais, eu gostaria que fosse periciado se é a voz mesmo das pessoas, tá? Pardal, você não sabe a última mão. Gostaria que você descrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei. Se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado. Eu te ajudo lá. Fica tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, né? Nome dele? Isso, é o que eu tô falando pra ele. Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Exatamente. É isso aí. Fica de quebradinha lá. É isso aí. Se ficar aqui, mano, vai dar risada nos outros com azar. Mas com os problemas resolvidos, né? Sem os caras. Ele quer os problemas resolvidos, não adianta ele ir embora com a mala. Ele quer primeiro pegar o passaporte dele lá, acertar tudo certinho, pra ele poder ir embora. Tinha passaporte, entendeu? Então aí se pipocar algo aqui, mano. Não vai pipocar. O que tem aqui dele não pipoca. Não pipoca. É difícil, Du, sair a prisão dele é difícil. De juiz é uma desgraça. Os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? Se os caras comprarem um ministro, alguém, falar isso? Em nota, a defesa do delegado de polícia Fábio Baena e do investigador Eduardo Monteiro afirma que as mentiras propagadas pelo delator já foram objeto de ampla investigação conduzida pela Corregedoria da Polícia Civil e arquivada a pedido do próprio Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça. O documento afirma ainda que as especulações e falácias propagadas por Vinícius Gritzbach foram feitas com o único intuito de desabonar a investigação que comprovou sua participação no homicídio e na organização criminosa. Tivemos acesso a essa imagem conseguida pelo próprio Vinícius Gritzbach de um laudo da perícia técnica. Nela, um sniper, atirador de elite, é filmado entrando em um prédio nas imediações de onde o empresário vivia. O atirador foi o responsável pelo atentado que ele sofreu em dezembro de 2023. No dia em que estivemos com Vinícius, ele revelou, fora da entrevista, ter identificado o atirador como sendo um policial civil. É ele que aparece nessa foto, enviada a Vinícius, seguida de uma mensagem. O homem está com o distintivo da Polícia Civil e escreve: "Esse número é para evitar fofocas. Olhe nos meus olhos e creia, ainda te amo do mesmo jeito." Vinícius Gritzbach foi denunciado em 2022 pela morte do alto integrante do PCC, Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e seu motorista, Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. O empresário sempre negou o envolvimento no duplo assassinato, mas admitiu lavar dinheiro para o PCC. Ele jamais admitiu ter cometido o crime de duplo homicídio, ter sido mandante de tal crime. Ele admitiu sim ter lavado dinheiro pro Anselmo, né, e pro Django,
Mas como ele mesmo falava... Ele falava isso claramente? Falou. O advogado Guilherme Flauzino se tornou amigo pessoal de Vinícius. Ele chegou a falar pra mim, da última vez que a gente conversou, que ele se arrependeu do tudo que ele fez, que ele acabou com a vida dele e da família dele. Vinícius acusa os policiais que conduziram as investigações de tentativa de extorsão no valor de 40 milhões de reais para livrá-lo de acusação de homicídio. Como é que você classifica a investigação policial de modo geral? Eu percebo que existe, não pode generalizar, mas eu me deparei com pessoas que se deixaram levar por dinheiro. Pessoas essas que eu acredito que são pior do que todos os bandidos, porque além de serem criminosos, são pessoas que têm uma carteira, se respaldam por detrás de uma organização também séria. Né? Na manhã desse domingo, um encontro com o advogado que acompanhou Vinícius no processo de delação premiada, Aristides Zaccarelli Neto. Sendo a delação premiada, eu sugeria que foi a delação de policiais, de 3 policiais. De 3 policiais. Até que ponto o corporativismo pode evitar que essa execução seja esclarecida? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que separar aí. Generalizar seria muito fácil para nós, né? Generalizarmos esse tipo de situação. Eu acredito muito hoje nas autoridades, hoje constituídas, quem está à frente da própria Secretaria de Segurança Pública e no comando da Polícia Civil, e eu tenho a franca convicção de que o crime será esclarecido. Desde o início das investigações da morte de Vinícius Gritzbach, a Secretaria de Segurança Pública afastou 8 policiais militares e 5 policiais civis. A Corregedoria da Polícia Civil investiga a participação dos denunciados pelo empresário em diversas empresas e, consequentemente, a evolução de patrimônio de cada um deles. Apuramos na manhã desse domingo que a força-tarefa que investiga a execução no aeroporto de Guarulhos está próxima de um desfecho. Ainda não se sabe quem apertou o gatilho, mas tudo indica que a ordem partiu de agentes públicos. Na sua visão, na sua experiência, por que os executores julgaram que valeria a pena cometer um atentado nessas proporções? Foi um crime praticado com muita ousadia. Eu não sei exatamente qual o recado que eles quiseram. Talvez com uma certeza de impunidade? Pode ser, pode ser. Homens treinados, o senhor observa ali. Armas de guerra, forma de evolução tática ali, como desce do carro. Não é qualquer um, né, que tem aquela habilidade e destreza. Não foi uma execução de amadores? Não me parece. E o que tudo isso indica para a sociedade? Que algo foi muito bem planejado para essa execução. Que alguém que tinha acabado de fazer uma delação premiada estava tão exposto assim? Não sei dizer. Não sei dizer. Aí cabe mais à equipe de segurança responder. Defina o que foi essa delação premiada do Vinícius Gritzbach. Na minha opinião, foi a sentença de morte dele. O senhor acredita que quem executou o Vinícius sabia detalhes dessa delação? Acredito que sim, porque sempre se vazou. A conversa com Vinícius é repleta de pistas. Constam muitos nomes. Decidimos não omitir nenhum deles. Esses nomes podem ser desde testemunhas importantes até possíveis envolvidos. Vinícius, você confirma que operava carteira de bitcoins para pessoas ligadas ao crime organizado? Não. Pablo que operava. Tanto que hoje eu tenho um processo contra ele que ele me deve. O processo ele porque eu tomei um golpe dele. Pablo Henrique Borges é o operador de criptomoedas preso após o suposto envolvimento na morte de um alto integrante do PCC, Anselmo Santa Fausta, e seu motorista. Pablo foi liberado dias depois e excluído do inquérito. Agora seu nome volta a aparecer. O advogado Ivelson Saloto, que representou Vinícius durante quase todo o processo, fala sobre a relação entre Pablo e Vinícius. O senhor confirma que Pablo Borges tinha uma dívida com Vinícius Gritzbach? Em acariação, ele confessou 6 milhões. Até que ponto pode haver uma relação entre isso e a morte dele? A polícia tem que investigar.
Estamos no Caribe brasileiro. Esse foi o endereço escolhido por Vinícius e pela namorada por 7 dias. Um luxuoso hotel em São Miguel dos Milagres, a 2 horas da capital. Seu último passeio é agora parte da investigação. Mais precisamente, o recebimento de joias, avaliadas em R$1 milhão. As joias foram entregues a Danilo nesse quiosque, em Maceió, capital de Alagoas. Ele recebeu um telefonema lá, não recebeu uma ligação de alguém que estava sobre uma dívida, né? Ele falou que alguém que devia um valor para ele entrou em contato com ele para pagar e ia dar uma parte em joias. Eu fui buscar essas joias para ele. E quem foi a pessoa que ligou para ele? Você chegou a observar isso? Não, ele não contou, ele não me falou. As joias foram trazidas para São Paulo em uma das bagagens da namorada de Vinícius e estão em poder da polícia. Pablo é representado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos criminalistas mais reconhecidos do país. Ele nega qualquer envolvimento de seu cliente na morte de Vinícius. Em 2022, houve uma investigação onde ele foi 100% inocentado. De lá para cá, não houve mais nenhum tipo de ilação sobre qualquer tipo de participação dele. Inclusive, nunca mais teve nenhuma relação com o Vinícius. O Pablo não tem por que se manifestar, não tem por que se preocupar e não tem nenhuma relação com os fatos que estão agora a serem investigados. Que segredos ele guardava? A quem interessava sua morte? 10 dias após sua execução, essas perguntas ainda ecoam. A quem interessava a execução de Vinícius Gritzbach? O único comentário que ele fez foi que se ele morresse, as pessoas que estavam com imóveis ou dinheiro do Anselmo iam ficar para eles. Até quanto esses policiais militares, seguranças, podem ter sido corrompidos pela organização criminosa, PCC ou por setores da polícia? Eu vejo mínima das mínimas probabilidades. O que eu estou passando agora é só o luto, a tristeza, a dor de não poder ter ajudado ele quando ele me pediu ajuda. Eu fui a última pessoa que falou com ele ali. Quando ele estava baleado, ele me pediu ajuda. Uma execução audaciosa que revela um homem contra um sistema. Um sistema que muitas vezes tenta encobrir fatos que o incomodam.